Dando continuidade à nossa aula, eu quero destacar aqui as principais características dessa biomassa algal, porque as microalgas, elas, como foi mencionado, elas são encontradas em diversos corpos de água, participando assim da comunidade fitoplânctônica. E elas sintetizam diversos compostos, que isso vai me dar um benefício no quesito de demanda energética, agrícola e ambiental. Dentre essa comunidade fitoplânctônica, destaca-se as cianobactérias e algas eucarióticas, como as diatomáceas, as algas verdes e as algas vermelhas. Elas podem ser heterotróficas, autotróficas, fotossintéticas ou a combinação desses dois processos que são as mixotróficas. Por que produzir biomassa nas lagoas nas lagoas, né, de alta taxa? Como foi falado, tem uma alta eficiência energética e isso dá um maior rendimento por unidade diária. Ela tem a grande questão é que ela pode ser cultivada ao longo de todo o ano, principalmente em áreas impróprias para a agricultura. E isso não vai acontecer que faça essa competição com culturas alimentares. Elas assimilam o gás carbônico da fração carbônica no seu crescimento, que cerca de 1,6 a 2 gramas de gás carbônico podem ser capturados por cada grama de biomassa produzida. Essa biomassa, como foi mostrado, ela é rica em diversos componentes, principalmente lipídios, proteínas e carboidratos, que é o foco da bioenergia para a produção de produtos farmacêuticos, alimentícios e até cosméticos. Destaca-se que na produção biocombustíveis em culturas oleaginosas, o ciclo de produção dura de 3 a 5 anos, enquanto na produção de óleo por microalgas, o ciclo dura de 3 a 5 dias e esse óleo pode ser recolhido diariamente. Com isso, para que haja o tratamento e, consequentemente, a remoção desses nutrientes, nitrogênio e fósforo, utiliza os efluentes de sistema de tratamento, tanto de esgoto doméstico como industrial. Aqui eu só queria destacar esse gráfico, ele é familiarizado entre nós, que é o gráfico do crescimento celular pelo tempo. E aqui tem as fases, né? A fase lag, fase de crescimento exponencial, linear, estacionária e morte. Eu destaquei a fase 4, que é a estacionária, que coincide com a diminuição desse nutriente disponível. Vocês estão percebendo que eles estão opostos. E é nesse ponto aqui que é feita a captura das biomassas para ser retirado principalmente os lipídios ou os outros componentes. Também foi mostrado que as microalgas elas são ricas em proteínas, carboidratos e lipídios, e aqui algumas estípulas que eu destaquei. Visto isso, acarreta-se o potencial biotecnológico que essa biomassa tem. À direita de vocês, tem vários tipos de processos e produtos que podem ser utilizados com a produção da biomassa. Destaca-se a espirulina e a clorela, entre elas. A espirulina e a clorela vocês podem encontrar no mercado mesmo, porque são utilizados como suplemento alimentar. A espirulina, ela tem um alto valor nutricional de proteínas, vitaminas, ácidos graxos, antioxidantes e anti-inflamatório. Pode ser utilizado para suplementação animal como humana. Na animal foi visto o potencial no aumento da fertilidade desses animais, bem como uma pele saudável e um pelo lustroso, além de poder ser utilizado como alimentos diretos para moluscos, crustáceos e peixes juvenis. Já na alimentação, na suplementação humana, é devido a esse alto valor nutricional, tanto de proteína como energético. A clorela, ela desde da década de 60, ela é utilizada no Japão como suplemento alimentar e vem sendo produzida mundialmente e vendida em todo o mundo para consumo mesmo.
Destaque-se também o potencial biotecnológico para a biorefinaria, que, como os colegas falaram, a produção de algas na biorefinaria ela pode ser tanto para a produção de biocombustíveis, como na própria alimentação, como eu falei, e outros produtos. Como vai acontecer isso? Vai depender do tipo de substrato que eu vou retirar da minha biomassa e, consequentemente, o produto que eu vou querer. Então, para biocombustíveis, pode ser o produto biodiesel, bioetanol, biohidrogênio, biogás, o bioóleo. A alimentação, devido ao alto potencial de proteínas, nutrição, alimentação animal. Eu vi um trabalho no qual eles utilizavam para suplementação animal em aves, porque tem esse potencial de antioxidantes, e isso vai favorecer com que a carne fique mais vermelha e vai te dar um maior potencial de proteínas e vai ter vários benefícios ao animal. Em relação à produção em efluentes, é basicamente conciliar a equação. Eu vou tratar o meu efluente, eu vou remover o nitrogênio e o fósforo, e eu vou ter um benefício que é a produção dessa microalga, a produção dessa biomassa, que vai ser valorizada energeticamente e podendo ter produtos com alto valor acrescentado. Esses efluentes, eles podem ser de tratamento primário, secundário, podem ser tratados anaerobicamente. Como foi mencionado, é benéfico o consórcio dessas microalgas com bactérias, já que as bactérias podem produzir substâncias que podem ser utilizadas como coprodutos dessas microalgas. É importante salientar que para efluentes industriais, por normalmente ter maior concentração de metais em relação aos efluentes agrícolas ou domésticos, a escolha da espécie dessa microalga tem que ser uma microalga que tenha uma sorção desses metais ideal para que, enfim, aconteça essa produção e, consequentemente, esse reaproveitamento. Outra possibilidade é que as microalgas elas podem ser comercializadas como tratamento terciário e elas podem ser associadas nesse complexo industrial, como foi mencionado. Além de que a pegada hídrica diminui 90%, já que a perda é apenas por evaporação. Aqui é só para elencar como é essa produção de biomassa em efluentes, que já foi mostrado que ela pode estar entre os decantadores primários ou secundários. E o ideal na foto 2 é que aconteça esse reaproveitamento e essa recirculação de nutrientes. Aqui é só para ilustrar, nesse item A uma ET convencional, em que o produto final vai para ambientalmente destinado, no caso, aterros sanitários, e no item B é utilizando-se a biorefinaria, que eu coloco para, além de tratar o meu efluente, eu vou ter um lodo que é rico em biomassa, que ele pode ser utilizado como fertilizante ou ração animal. O Gustavo falou dessa recuperação dessa biomassa, que pode ser por vários processos. Não existe um processo único ou universal que pode ser para reaproveitamento dessa biomassa. Pode ser por filtração, centrifugação, separação magnética, coagulação, floculação, flotação, sedimentação, ou a combinação desses processos. Mas eu destaco que 20 a 50% do custo total do processamento da produção da biomassa e recuperação está nessa fase. Com isso, tem-se a recuperação da biomassa na geração de energia. Nós aprendemos que essa biomassa ela é rica em diversos compostos que vão me dar diferentes usos a depender do produto a ser obtido. Para a geração de energia, os principais processos envolvem as conversões químicas, termoquímicas e bioquímicas. A seleção desses processos
depende da composição da biomassa, se ela é mais rica em lipídios, em carboidratos, em proteínas, por exemplo, do conteúdo dessa água e dos tipos de biocombustível que eu desejo. Além de considerar considerações técnicas, econômicas e ambientais. No que concerne a transformação química, ela pode ser exemplificada com a transesterificação da fração lipídica da biomassa em biodiesel. Na conversão bioquímica, diz respeito à fermentação de carboidratos para bioetanol ou então a digestão anaeróbia da biomassa para a produção do biogás. Na termoquímica, envolve a decomposição dos componentes orgânicos dessa biomassa em combustíveis sólidos, líquidos ou gasosos. Na figura aqui mostra que ela pode ser utilizada tanto por matérias-primas úmidas ou secas. E isso vai influenciar no produto, se ele vai ser sólido, líquido ou gasoso. No que diz respeito à produção do biodiesel de microalgas, está em avanços de estudos, porque estima-se que é possível produzir cerca de 50 mil litros de óleo por hectare por ano, a partir do cultivo dessas microalgas. E como eu falei, tem essas vantagens, que ela não vai competir com outras culturas alimentares, elas podem ser cultivadas em diferentes áreas inapropriadas, além de que ela vai ser eficiente nessa remoção de gás carbônico dessas plantas industriais. O biodiesel da microalga, ela é classificada de terceira geração. A primeira geração foi na década de 70, onde o petróleo teve sua primeira crise e, consequentemente, foi feito incentivos para a geração desses substitutos, como o etanol, a partir de caldo de cana, o biodiesel, o óleo de soja. A segunda geração, principalmente pelo etanol, a partir da celulose. No entanto, os produtos de combustíveis fósseis ainda ganham em relação aos custos devido ao seu valor agregado. No que tange ao reaproveitamento energético, nós podemos observar que a biomassa ela pode ser usada na geração dessa energia em diversos processos. O primeiro dele que eu vou destacar é a gaseificação. Ela envolve a oxidação parcial dessa biomassa e tem como produto uma mistura de gases combustíveis. Essa oxidação acontece a temperaturas de até 1000 graus Celsius. E esse produto de gás é o gás de síntese, que ele é composto por monóxido de carbono, hidrogênio, gás carbônico, nitrogênio e metano ou biometano. Como ele pode ser utilizado em combustível de motores ou turbinas a gás, e ele, por possuir um baixo poder calorífico, ele também pode ser queimado. Já a combustão direta é a queima da biomassa na presença do ar, em temperaturas de até 800 graus Celsius, geralmente acontece em fornalhas, caldeiras ou turbinas a vapor. É apenas viável em biomassas com teor de 50% do peso seco. E o calor gerado ele deve ser imediatamente utilizado, porque o armazenamento não é viável. Falando da pirólise, ela é a conversão da biomassa em óleo, ou gás de síntese, ou carvão, por meio de elevadas temperaturas, de 350 a 700 graus Celsius, na ausência de ar. Ela pode ser dividida em 3 tipos: a flash pirólise, fast pirólise e a slow pirólise. Nessa primeira, a temperatura chega até 500 graus Celsius e o tempo de residência do vapor é bem rápido, 1 segundo. E isso vai gerar 75% de líquido, 13% de gás e 2% de sólido. Na outra, na fast pirólise, a temperatura é a mesma, 500 graus Celsius. No entanto, o tempo de residência de vapor é de 10 a 20 segundos. Ora, pessoal,
Se o tempo de residência de vapor aumentou, consequentemente, a concentração de gás produzido aumentou. Então, gerou 30% de gás, 50% de líquido e 20% de sólidos. Na slow pirólise, a temperatura diminuiu um pouco para 400 graus Celsius. Já o tempo de residência de vapor é longo. Consequentemente, aumenta mais ainda a produção de gás. Então, chega a 35% de gás, 30% desse líquido, que é o óleo, e 35% de sólidos. Qual é que eu vou escolher? Isso vai depender do qual produto que você está pretendendo na sua biorefinaria. Nesse gráfico, na verdade, nesse esquema de processos hidrotérmicos, ocorrem em diferentes condições, né? Então, elas podem ser a carbonização hidrotérmica, que gera um combustível sólido, a liquefação hidrotérmica, que vai gerar esse bioóleo, e a gaseificação hidrotérmica, que vai gerar esse gás de síntese. Observa-se que nesse gráfico aí, que uma característica comum desses três processos é a geração de produtos solúveis em água, além, obviamente, do combustível principal, uma vez que essas reações acontecem em meio aquoso. Bom, nós vimos que essa liquefação hidrotérmica concilia a produção da biomassa com o tratamento de efluente. E isso pode representar uma forma de reduzir os custos dessa produção, já que uma mesma quantidade de nutrientes pode gerar mais de um ciclo de geração de biocombustível, ao aproveitamento do carbono e a geração de energia, tanto pela digestão anaeróbia ou na parte de gaseificação hidrotérmica. Ela pode ser aproveitada como biofertilizantes, como eu falei, e o gás produzido pela liquefação hidrotérmica pode recircular, voltando lá no processo de cultivo da biomassa, como o gás carbônico também presente. Esses resíduos sólidos que são gerados podem utilizar como condicionantes do solo ou mesmo fornecer metais presentes em cinzas para a obtenção de catalisadores que são importantes naquele processo de transesterificação. A proteína retirada pode ser destinada à geração de suplementos alimentares, como eu havia falado, ou até mesmo para a alimentação animal através da ração. Pode passar. Aqui é só uma exemplificação em relação a uma refinaria de petróleo, uma biorefinaria. Em relação à matéria-prima, a biorefinaria ela está na frente por exatamente utilizar essa biomassa. No entanto, a viabilidade ela é sazonal, porque depende muito dessas características dos efluentes, como o pessoal havia falado e eu também. E o processo produtivo requer ainda pesquisa e desenvolvimento, porque ainda são várias vertentes que devem ser trabalhadas para que aconteça o máximo possível de reaproveitamento da biomassa e, consequentemente, nesses produtos gerados e a bioenergia, que é o foco. Por isso, ela necessita de padronização dos processos e produtos. Pode passar. Para finalizar nossa aula, podemos recapitular que foram tratadas os principais processos de produção da biomassa de água, biomassa de microalgas, e foi tratado através de fotobioreatores, de sistemas abertos e sistemas fechados, como as lagoas de alta taxa. Foram mencionados os processos de operação e os processos de separação, e enfatizado a vantagem que
esse tratamento de efluentes nessas lagoas de alta taxa gera uma fonte de nutriente para esse cultivo dessa biomassa, que vai reduzir os custos dessa produção e fornecer, consequentemente, um efluente tratado de qualidade, além de gerar produtos com alto valor agregado. Essas lagoas de alta taxa, como sistema abertos, são as que mais se adequam nesse contexto, devido aos custos de implantação e operação que foram abordados. O aprimoramento de seu funcionamento e o entendimento dos fatores interferem nessa dinâmica, já que eu vou ter que balancear qual é a melhor cultura de biomassa que vai crescer nessa lagoa de estabilização, monitorar esses processos. Além de ter esse tratamento de efluente de qualidade, geram diferentes biocombustíveis que pode ser aproveitado como energia, e como o bioetanol, o biodiesel, o biogás ou o biohidrogênio. A interação do tratamento de efluentes com a produção de energia pode ser eficiente em lagoas de alta taxa, utilizando-se principalmente o processo de liquefação hidrotérmica. A liquefação hidrotérmica permite que alguns dos principais gargalos para a obtenção do biocombustível da biomassa de tratamento sejam superados, devido a gerar vários outros subprodutos, como o resíduo sólido, que pode ser utilizado como ração animal, condicionante do solo, recirculação da água e outros processos. Pode passar. Essas são as referências que vocês podem estar disponibilizadas para pesquisa. Pode passar. E esse foi nossa aula de hoje. Eu agradeço a atenção de todos. Obrigada.